Então, nessa aula de hoje a gente vai falar continuar falando de duas populações, né? Então, a gente continua falando de duas populações, mas a gente quer falar agora da situação em que você está comparando as médias. Então, duas populações. O que muda em relação à aula anterior é que você não vai estar interessado em comparar as variâncias dessas duas populações. Está fazendo um teste mais banal, na verdade, que é comparar as médias, né? Então, se você for pensar, é menos refinado assim, em termos do que você está fazendo, né? Então, comparando as médias destas duas populações. Vamos comparar as médias. Então, lembrando um pouquinho, deixa eu checar a gravação aqui, só um momento. Lembrando um pouco aquele exemplo genérico, né, que eu estava dando uma olhada com vocês na aula anterior, a gente discutiu também na live. Eu tenho então uma ação aqui, né, que vai variando o preço ao longo dos dias. Tem uma outra que vai variando o preço também. Então são duas situações diferentes. Em uma situação eu posso querer falar da variabilidade dos retornos dessas ações, né? Então no olhômetro aqui a variabilidade dos retornos da rosa ela é maior do que da verde, né? Mas também em outras situações eu estou interessado em falar do retorno médio, né? Por exemplo, se fosse preço médio, seria alguma coisa que está aqui assim, né? Então tem um tipo de uma tendência, né? Se em séries temporais vocês vão trabalhar bastante essas ideias lá. Enquanto a tendência da outra estaria meio do preço aqui, né? Não do retorno. Estaria. Aqui eu tô fazendo um gráfico de preço, né? Então aqui seria o tempo passando. E aqui seria o valor da ação. Tá? Então esse problema, no fundo, ele é mais simples. Por que a gente fala do outro primeiro, né? A gente fala do outro primeiro porque para testar as médias, o procedimento que a gente vai ver aqui no curso, a gente primeiro testa as variâncias para decidir em que caso nós estamos. Então vamos fazer uma formulação geral aqui. A ideia geral desse negócio é o seguinte, é que você tem uma população 1, né, uma POP 1, e nessa população 1 a sua variável de interesse ela tem distribuição normal. Então olha só, para comparar médias aqui no contexto desse culto a gente vai ter que supor normalidade, né? Que em geral a variância, a não ser no caso em que a variância é conhecida, as variâncias são conhecidas, nesse caso ele é menos interessante para a gente. Então sigma 1 quadrado, tá? E tem uma amostra aleatória x1, xn1, tá? E aí a população 2, a gente tem uma certa variável de interesse que eu vou chamar de y, ela tem distribuição normal também, tá? 2 aqui, né? Com média Mi2, variância sigma 2 ao quadrado. E novamente a gente tem uma amostra aleatória. Então, yn2, tá? E a suposição, como na aula passada, né, usar a mesma ideia de que uma suposição importante é que essas duas amostras aleatórias são independentes, né? Então, são independentes aqui as amostras aleatórias. Exatamente como nós fizemos na aula anterior, independentes. Então, eu tenho duas amostras aleatórias independentes. Bom, como é que ficam as hipóteses, né? A hipótese de comparação das médias, ela seria expressa assim, né? Falar que Mi1 é igual a Mi2. Isso aqui, algebricamente, é equivalente, né? É C e somente C, se a diferença entre elas for igual a zero. Tá? Aqui, nessa configuração, a gente gostaria de ter uma forma mais geral para a hipótese. Então, em vez de testar se a diferença é zero, eu posso estar testando se a diferença é igual a um certo delta zero aqui. Isso vai deixar as minhas fórmulas um pouco mais gerais. Ou seja, eu formulo um problema um pouco mais geral, né? Então, no caso das ações, lá seria não saber se elas têm o mesmo retorno médio
mas saber se a diferença dos retornos é igual a um certo ΔZ que você especificou. Então, quando você coloca ΔZ igual a 0, você tem o caso de comparação da igualdade das médias, que é esse caso aqui. Mas você pode formular de um jeito um pouquinho mais geral, falando de um ΔZ. Então, vamos escrever essas formas da hipótese aqui. Vai parando o vídeo, vai fazendo o seu caderno, deixa o mais organizado possível. Você vai usá-lo na prova final, então deixa tudo muito organizadinho. Você precisa estar muito familiarizado, saber onde que as coisas estão no caderno. Tá? Então, as formas aqui da hipótese nula, né? Então, as formas da hipótese nula para esse problema. Formas de H0, né? Para esse problema da hipótese nula. Como é que elas podem ser? Então, se for um teste bilateral, né? Você vai ter. E esse aqui que vai pintar mais para você lá na frente, né? Igual a um certo ΔZ. Quando ΔZ é igual a 0, significa que você está comparando se as duas médias são iguais. E as formas bilaterais desse teste? Então, aqui são as formas da hipótese nula. As outras formas possíveis para ele são que H0 é que a diferença é menor ou igual do que ΔZ, é a segunda forma. E o bacana é que na hora de achar a região crítica, a regra prática lá continua funcionando direitinho, ela vale para todos os testes, né? Então é super legal para a gente isso aí. E a outra hipótese, outra forma de hipótese que trata de um teste unilateral, eu falar que Mi1 menos Mi2 é maior ou igual do que ΔZ. Então esse cara aqui, tá? Então essas são as formas da hipótese nula pra gente. Aí você tem o caso 1. Então o que acontece é o seguinte: para você saber qual é a estatística do teste, aqui é que tem uma nuance, né? Então você quer saber quem é a estatística do teste que você vai usar, né? Então qual é a estatística do teste? Qual é a estatística do teste? Qual será a estatística do teste nesse caso? Aqui você tem uma camada a mais de escolha que você precisa fazer, né? Você que decidir em qual caso você está. Esses casos têm a ver com suposições aqui sobre as variâncias, tá? Então, vamos ver aqui. Então, você tem 3 casos aqui, né? 3 casos. 3 casos. Quais são os 3 casos? O caso 1. Caso 1. São quando as variâncias das duas populações são conhecidas. Conhecidas. No primeiro caso, as duas variâncias populacionais são conhecidas, né? Nesse caso, a estatística do teste, e ela tem um jeitão intuitivo, né? Ela vai ser assim: você pega a diferença das médias amostrais aqui, subtrai o valor que você está testando, então ele é 0 se você estiver testando igualdade das médias populacionais. E aqui vai ficar a raiz da variância desses x barras aí. E aqui, como elas são conhecidas, eu consigo calcular o valor observado dessa estatística do teste, né? Estou supondo que elas são conhecidas, é o caso 1. E o que eu preciso decidir é em qual caso eu estou, né? Isso cara aqui, dado H0, tem distribuição normal padrão. Tá? O caso 2, é aquele em que sigma 1 e sigma 2 são desconhecidas, mas você supõe que elas são iguais. Então, são desconhecidas e iguais. Eu não sei quem elas são, mas elas são iguais.
Esse é um segundo caso aqui. Nesse caso, a estatística do teste, ela passa a ser esse cara aqui, né? A gente faz lá quando faz a teoria estatística mais refinada. Deixa eu checar a gravação só. Ela passa a ser esse cara aqui, né? Menos delta zero sobre... Aqui fica um S2, já vou falar quem é esse cara. Aqui fica 1 sobre N1 mais 1 sobre N2, tamanho de cada uma das amostras, uma que veio da primeira população, uma que veio da segunda. E esse cara tem distribuição T, dado H0, né, dado a hipótese nula, tem distribuição T com N1 mais N2 menos 2 graus de liberdade. O que é esse S2 que apareceu aí? Ele é chamado de variância agrupada, né? Então, onde é que eu vou colocar ele aqui? Vou colocar aqui em cima, tá? Então aqui em cima. Esse S2 é um cara que ele junta as duas variâncias. Olha que engraçado como ele é. Ele pega, multiplica por N1 menos 1 a variância da primeira população, da amostra que veio da primeira população. Aí ele multiplica, então ele está tirando o denominador, né? E ele soma essas variâncias. N2 menos 1, S2 ao quadrado. E embaixo fica N1 mais N2 menos 2. Esse cara aqui, ele é chamado de variância agrupada. Então esse bicho aqui, em inglês é pooled variance. Ele fez um pool, né? Agrupou. Então esse cara aqui é variância agrupada. Variância agrupada é um caso. E o caso 3, dá para imaginar o que é. Elas são desconhecidas e você não supõe que elas são iguais. Então o caso 3, no caso 3, esse é o caso que dá as fórmulas feiosas aqui, né? Hoje em dia isso é tudo feito no computador, não tem... Essas fórmulas já não fazem sentido mais, né? Então, sigma 1 e sigma 2 desconhecidas, não conheço mais, são desconhecidas e diferentes. Desconhecidas e diferentes. Então a estatística do teste nesse caso, ela é assim, x barra menos y barra menos delta zero. Aqui é a raiz de S1 ao quadrado sobre N1 mais S2 ao quadrado sobre N2. Esse cara dado que eu estou no mundo em que H0 é verdadeira, ou seja, que a diferença entre as médias é delta zero, e aí se for delta zero igual a zero, eu estou comparando, estou falando se as médias são diferentes, né? Esse cara aqui tem distribuição T aproximadamente, tá? Esse resultado é aproximado. Se eu não me engano, foi provado pelo Wilkes isso. Está no paper do Annals of Statistics. E qual que é o número? Aí o que é feio, né? Que a gente evita dar esse resultado impróprio. Todo mundo erra na calculadora isso aqui. A gente evita fazer esse cara. É que esse K, ele tem uma fórmula horrorosa para ele aqui. Que a hora que você escreve na calculadora, você acaba errando. Tem que pegar isso aqui, tem que elevar ao quadrado. Aí aqui embaixo tem que ter S1 ao quadrado sobre N1 ao quadrado sobre N1 menos 1. Uma fórmula bem feiosa, né? S2 ao quadrado sobre N2 ao quadrado sobre N2 menos 1. É claro que a hora que você fizer essa conta, isso não vai dar um número inteiro, né? E o grau de liberdade tem que ser um número inteiro aqui, né? Então, você vai pegar, para usar esse cara aqui, você vai arredondar para o inteiro mais próximo. Então, arredondar para o inteiro mais próximo. Para o inteiro, porque o número de graus de liberdade da T é um número inteiro, né? Inteiro
mais próximo, tá bom? Arredonda para o número inteiro mais próximo. A gente evita cobrar esse caso em prova porque dá muito erro de conta de calculadora, né? Isso não é muito justo. Tá, então a gente tem 3 casos. Quando você vai fazer um problema de comparação de médias, o que você vai fazer nessas listas é decidir em qual caso você está. Será que eu estou no caso 1, variâncias conhecidas? Será que eu estou no caso 2, variâncias desconhecidas mas iguais? Será que eu posso trabalhar nesse caso? E, finalmente, o caso 3, variâncias desconhecidas e diferentes. Então, vamos pegar um exemplo legal aqui. Tá? Esse é o exemplo das políticas salariais. Então, o exemplo aqui, né? Exemplo. Políticas salariais. Políticas salariais. Ele está na página 20 do slide 18. Do slide... Qual slide é? Deixa eu ver aqui. Slide 20, né? Isso. Então, página 20. Página 20 do slide 20. Vamos ver se a gente olha, se é isso mesmo, tá aqui. Então tá falando, é um problema de políticas salariais, né? Tá falando que a senhora Madaloso, que é uma referência à professora Regina, hein? Estuda, entre outros assuntos, temas ligados à economia do trabalho, acreditando que uma nova, de fato a Regina é especializada em questões de gênero em economia do trabalho, né? Diferenças salariais entre homens e mulheres, tal, ela tem essa especialidade, né? Acreditando que uma nova política salarial aprovada no primeiro trimestre de 2012 produziu um aumento no faturamento médio em unidades monetárias, né? Então você fixa a unidade monetária, pode ser salários mínimos ou real mesmo, de determinado setor da economia. Então ela coletou informações sobre o faturamento de empresas do setor que ela estava estudando. Ao final do terceiro trimestre de 2012, né, das empresas vai ter 2 populações: empresas que implantaram a política salarial, implementaram, e outras que não implementaram. E ela quer comparar as diferenças médias de salário. Então, aqui interessante. Primeiro, ela teve acesso a um número maior de empresas que implantou. Então, ela teve acesso a 7 empresas que implantaram. Já as que não implantaram, ela teve acesso a 5. Né? Então, com um nível de significância de 5%, ela quer investigar se há diferença entre as médias. Tá? E aqui tem umas medidas resumo. Então, tem as médias amostrais das 7 empresas que implementaram, que não implementaram. E a gente tem que montar o teste. Né? Então, como é que funciona esse procedimento? Bom, a gente está na situação, o caso 1 já está descartado, né? Eu não conheço as variâncias aqui, eu não posso supor que eu conheça as variâncias das populações que eu estou estudando, né? Já vamos escrever formalmente quem são as populações. Então o meu trabalho inicial é decidir se eu estou no caso 2 ou no caso 3. Para fazer isso, eu faço o teste da aula passada. Então esse teste ele é 2 em 1. Você faz o teste da aula passada para investigar as variâncias e depois você investiga as médias. Você faz ele em 2 etapas, né? Esse é o procedimento aqui para você realizar esse tipo de teste. Tá? Então vamos descrever formalmente aqui as populações. Então a população 1 desse problema seria todas as empresas que implantaram, né? Então todas as empresas que implantaram a política, né? Implantaram a política salarial. Implementaram ou implantaram. Tá, essas são as empresas. Uma variável de interesse nesse caso é o faturamento do trimestre. Né? Será que implantar a política salarial mexeu no faturamento da empresa? Então, sei lá, o pessoal ficou mais estimulado, produziu melhor. Faturamento no trimestre considerado ali. No trimestre. E a gente vai fazer a suposição de que essa variável de interesse tem distribuição normal. Sou obrigado a fazer isso. Lembra que eu estou usando T, Q quadrado e F, eu supus a normalidade. Eu supus que as variáveis de interesse têm distribuição normal. Tá? Necessariamente eu fiz essa suposição. Aqui não está apagando por quê? Às vezes essa borracha falha. Deixa
eu apagar na raça aqui. Então aqui, excluir. Tá, e voltando. Então, μ1, sigma 1 ao quadrado. Tá bom? E eu vou ter uma amostra aleatória de empresas. Aqui, então, a segunda população, a população 2, para a gente aqui vão ser todas as empresas que não implementaram, não implantaram. Então, todas as empresas que não implantaram tá? O Y aqui é o faturamento no trimestre também, né? Então, faturamento no trimestre, no TRI, e essa variável de interesse, de novo, a gente vai supor que ela tem distribuição normal, só que ela vai ter a sua própria média e a sua própria variância. Aí os dados que eles estão passando pra gente, lá do enunciado, né? Então aí do enunciado lá eles estão falando o seguinte, né? Vamos deixar eles coletados aqui numa caixinha. Então do enunciado a gente tem o seguinte, que na primeira amostra ela olhou 7 empresas que implementaram o faturamento, então 7. Ela observou um faturamento médio de 18 unidades monetárias, sei lá, milhões, bilhões, depende do tamanho da empresa. S1, desvio amostral, observado, 271. Para a segunda empresa, ela olhou só 5. Então isso aqui evidencia que o procedimento não demanda que você tenha o mesmo tamanho de amostra vindo de cada população, né? Isso é bacana. Ao contrário do exemplo da aula passada, que obscurecia um pouquinho esse fato, né? Então esse aqui é essas informações aqui vieram do enunciado, né? Então essas aqui a gente pegou do enunciado. Então, olha só, a hipótese que de fato, vamos imaginar que você começou o problema, né? O que você está querendo fazer, o primeiro passo seria escrever as hipóteses, né? Então o passo 1 seria assim, a minha hipótese nula, ela é que μ1 é igual a μ2, certo? Sendo que de fato, eu vou estar interessado em fazer uma coisa unilateral aqui, ó. Vou deixar aquele lembretezinho, menor ou igual, tá? E a hipótese alternativa é que μ1 é maior do que μ2. Então lembra o que isso significa algebricamente? Nesse caso aqui, é equivalente a dizer que μ1 menos μ2 é menor ou igual a zero. E nesse caso aqui, significa dizer que μ1 menos μ2 é maior do que zero, tá? Aí você anota aqui. Então o faturamento médio não aumentou, né? Então não aumentou. Não aumentou. E aqui significa que o faturamento médio aumentou, tá bom? Leia o enunciado lá, volta para o enunciado, para um pouquinho. Chega que você entendeu, aí primeiro gancho para você fazer sozinho. Lê o enunciado, volta para essa formulação da hipótese e responde o que que são os erros, né, do tipo 1 e 2 nesse caso aqui. Interpreta eles para a gente, né? Interpreta e fala o que está rolando aqui, né? Então o que é o erros tipo 1 e 2 aqui. Então para e faz sozinho esse exercício. Interpreta. Tenta dizer qual que seria mais grave, né? É difícil isso. Mas tenta ver se tem uma simetria no peso dos erros, pelo menos. Então, pensa a respeito dos erros. Nunca confunda erro com a probabilidade do erro. Isso é um erro comum em avaliação. Tá, mas para poder fazer esse teste de hipótese, eu vou ter que decidir em qual caso que eu estou, né? Em qual caso eu estou? Estou no caso 2 ou no caso 3? Então eu preciso fazer um subteste, um teste anterior, um teste preliminar. Eu testo as variâncias para saber se eu estou no caso 2, em que as variâncias são iguais, ou se eu estou no caso 3, em que elas são desconhecidas e diferentes. Então é isso que eu vou fazer aqui. Eu vou fazer um segundo teste. E eu vou tomar um pouquinho de cuidado com a anotação aqui para não misturar as coisas, né? Então aqui eu vou fazer o seguinte, ó, o procedimento é assim. Eu testo primeiro
testo as variâncias para decidir entre os casos. Será que eu estou no caso 2? Entre casos 2 e 3. Casos 2 ou 3. Será que eu estou no caso 2 ou será que eu estou no caso 3? Então, a primeira parte dessa história é você fazer esse teste preliminar aqui. Então, antes de testar as médias, você investiga as variâncias, tá? E aí podemos escrever ele em verde aqui. Então, ele funciona assim, a gente pode fazer ele de maneira simples aqui. Escreve H0 linha, tá? Para não confundir com a hipótese lá que você está de fato interessado. Então, a H0 linha é, será que essas variâncias são iguais? Ou será, vai ter uma alternativa linha, será que essas variâncias são diferentes? Aí você vai fazer o teste rapidinho aqui. Então, essa consulta da tabela eu vou deixar para você treinar. Então, N1 igual a 7, N2 igual a 5, alfa igual a 5%, tá? Esse cara aqui vai me dar dois valores críticos. Vai me dar o valor... O teste é bilateral, né? Então, a região crítica está um pedaço em cada cauda. Então, vai me dar um valor crítico 1, que é 0,161. Então, aqui eu estou fazendo o teste da aula anterior, né? Que a gente fez na live também um teste. E aqui é 9,197. Tá bom? São esses dois valores críticos. Então, se eu fizer aqui um desenhinho da F, só para nos orientar, só para a gente ficar com o raciocínio completo. Essa aqui é uma F64. Então, grau de liberdade do numerador 6, que é N1 menos 1. Grau de liberdade do denominador 4, que é N2 menos 1, 5 menos 1. A região crítica aqui, ela é um pedaço para cada lado. Então, eu tenho aqui o valor crítico 1, que já está calculado ali. E o valor crítico 2. Eles foram calculados pegando o nível de significância aqui, quebrando metade aqui e metade na cauda da esquerda, alfa sobre 2. Beleza? Então eu já tenho os valores críticos. Eu estou fazendo esse teste assim, em um pedacinho aqui, né? Que como ele é um subteste. Então, o valor observado da estatística do teste é FIOPS. Ele é S1 ao quadrado sobre S2 ao quadrado. 2,71 ao quadrado. 2,30 ao quadrado. 1,388. Esse cara não pertence à região crítica. Ele caiu antes ali, né? Então, olha só aqui. 0,161. Ele caiu depois do valor crítico 1 e antes do valor crítico 2, que é 9,197. O valor observado caiu aqui, ó. Esse aqui é o FOBS, né? Que é 1,388. Então, se ele caiu aqui, a hipótese não é rejeitada. O que significa isso? Se eu não rejeitei a hipótese, eu estou autorizado a trabalhar no caso em que elas são desconhecidas e iguais. Né? Então, isso que é bacana. E aquele caso é mais simples de fazer a conta. Né? Então, aqui, ó, não rejeito, H0. Tá? Então, a estatística do teste, se eu voltar lá para o teste, então, esse teste aqui é um subteste. Tá? Tudo que eu vou marcar aqui em dourado ó, foi um teste preliminar que eu fiz para investigar as variâncias. Ó, vou marcar em dourado. Foi um detour aqui, um desvio. Desviei do meu caminho um pouquinho, peguei um desvio. Agora eu vou voltar para o meu roteiro original. Como é que eu volto? Então, passo 2, eu já sei a estatística do teste. Né? A estatística do teste é o caso 2. É o caso 2. Elas são desconhecidas e eu posso supor que são iguais, porque eu não consigo rejeitar essa hipótese de que elas são iguais. Tá? Bom, vou para o próximo passo. Próximo passo, passo 3. Bom, a RC, a região crítica, a regra prática vale sempre, né? Segue a direção de HA, da hipótese alternativa. Acho que eu sempre escrevi esse cara. A região crítica segue regra prática. Né?
segue a direção de H. Essa é a nossa regra prática. Regra prática. Eu posso concluir isso também examinando a estatística, mas não é necessário mais, né? Já fiz isso várias vezes. Então, como é que fica? Bom, vamos lá. Então você desenha aqui uma T. Como é que a gente desenha uma T? A gente pega uma normal e pisa nela, né? Para espalhar um pouco a probabilidade aqui para as casas. Então, essa aqui é uma T. Tá? Aí a gente já sabe o número de graus de liberdade, né? Então N1 mais N2 menos 2 dá 10 graus de liberdade. Se você olhar lá no caso 2, então esse cara aqui é uma T com 10 graus de liberdade. Tá bom? A hipótese alternativa está apontando para a direita. Então o valor crítico está aqui, ó. O T crítico que eu estou procurando está aqui. E a região crítica, ela vai ir de T crítico até o infinito. Eu tenho que descobrir esse T crítico. Então, do enunciado, eles pediram para trabalhar aqui com alfa igual a 5%. Procurando na tabela da T, eu vou deixar essa consulta para vocês, tá? Então, vou marcar aqui em verde. Essa você consulta. Você vai descobrir que é 1,812 o valor crítico. Tá? Então, a região crítica aqui, ela começa em 1,812 e ela vai até o infinito. Tá bom? Bom, mas como é que o valor observado da estatística do teste tem uma continha que a gente tem que fazer aqui, né? Então, vamos lá. Então, 4, né? O valor observado da estatística do teste. Você começa calculando a tal da variância agrupada, pooled variance. A ideia é assim, é uma variância que agrega as duas variâncias que vieram das duas amostras, né? Então, você calcula a variância agrupada. Tá? A fórmula dela é o valor observado dela, né? Então é N1 menos 1 vezes a variância observada da primeira amostra, a variância amostral da amostra que veio da primeira população, mais a parcela que veio da outra, então N2 menos 1 S2 ao quadrado. Aí eu divido por N1 mais N2 menos 2. Esse cara aqui então vai dar 7 menos 1 vezes 2,71 ao quadrado, mais 5 menos 1, 2,3 ao quadrado. Eu vou dividir aqui por 7 mais 5 menos 2. Esse cara aqui dá 6,52. Então essa é a variância agrupada. Então o valor observado da estatística do teste, o TOBS, ele é x barra menos y barra, diferença das médias amostrais dos dois caras. O delta zero, no caso aqui, é zero, né? Porque eu estou comparando, se voltar para a hipótese lá, você vai ver que ele estava como zero. É falar que uma é maior ou igual, menor que a outra. Aqui fica a variância agrupada, 1 sobre N1, mais 1 sobre N2. Então, nessa fase que a gente está, você vê que os testes já são todos iguais. O que muda são as formas das hipóteses, a estatística do teste e sua distribuição, né? Então, o roteiro já ficou, acho que, bastante claro para a gente aí, né? Então, 18,00 menos 13,40 dividido por raiz de 6,52, 1 sobre o tamanho da primeira amostra, que é 7, mais 1 sobre o tamanho da segunda amostra, que é 5. Aí você faz a conta desse cara, 3,077. Tá? Então, o que aconteceu aqui, né? Aconteceu que o valor observado ele caiu dentro da região crítica. Né? Se eu voltar para cá, então o TOBS aqui, ele foi 3,077, caiu bem dentro aqui. Então, 3,077 é o TOBS. TOBS é 3,077.
Então, a hipótese foi rejeitada, né? Agora você volta e verifica o que significa essa hipótese ser rejeitada lá. Então, só escrever isso aqui antes, TOBS é igual a 3,077. Esse cara pertence à região crítica, caiu dentro da região crítica. Então, a hipótese está rejeitada, né? Rejeito H0. Então, o que significa rejeitar H0 nesse caso, né? Com esse nível de significância de 5%. Então, as hipóteses estão aqui, as hipóteses originais. Rejeitar H0 é falar que o faturamento das empresas que implantaram a política salarial não aumentou. Então, você tem evidências de que foi uma coisa benéfica implantar essa nova política salarial, né? Ela mexeu com o faturamento da empresa. Esse tipo de teste é bem comum aí na literatura. Aí, para você poder falar de causalidade mesmo, você teria que introduzir mais elementos no problema. O teste via valor P. Então, o teste, para falar que foi a política que causou, né? Isso é uma discussão mais elaborada. Via valor P. Você precisa tem vários caminhos aqui, né? Então, por exemplo, tem a ideia de variável instrumental. E tem as ideias mais de efeito do tratamento, score de propensão, propensity score. Tem outras ideias para você trabalhar aqui. Isso você vai acabar usando em um TCC seu mais lá na frente, tá? Porque correlação não implica causação ou causalidade. Então, o valor P é a área azul, né? Lembra que ele é detector de hipótese falsa. Ele mede o quanto eu caí dentro da região crítica. Cai muito para dentro. Se ele for pequenininho, você fica assim, nossa, caiu lá dentro e foi rejeitado mesmo a hipótese. Foi uma baita rejeição. Aí você vai publicar na econométrica. Se você achar um valor P pequenininho, você vai publicar no Metronews. Então, maior que o observado, dado que H0 é verdadeira. É a área azul lá, né? Então, isso é a probabilidade. E aqui a gente vai ter um problema de tabela de novo, a gente vai consultar via R aqui. T maior ou igual do que 3,077, dado H0. Tá? Esse cara aqui dá aproximadamente 0,0058, que é menor do que o nível de significância. A gente já sabe que tem que ser menor, porque a conclusão tem que ser a mesma, né? Que é igual a, que foi de 5%, no caso. E aqui, então, rejeito H0. A conclusão tem que ser a mesma. Se a conclusão inverter, você tem algum errinho simples de conta, tá? Isso aqui eu fiz no R, essa conta aqui. Aí eu perguntei, como é que você faria a consulta pela tabela? Você saberia fazer? Então, como é que ficaria para a tabela? É importante você dar uma treinadinha, né? Aí, então, se eu vou deixar esse gancho aqui, a gente pode falar na live dele. Então, pela tabela seria quanto, né? Como é que eu faço a consulta do p-valor bilateral na tabela aqui? Então é isso. Vamos dar uma repassada aqui. A gente vai discutir mais na live esse problema, né? Importante. Então, esse cara junta tudo do curso, né? O teste mais complexo que a gente fez até agora, porque ele tem inclusive um teste preliminar, um pré-teste, né? Então, duas populações, né? Então, a suposição de amostras independentes, fundamental para a gente fazer a construção do teste. Essencialmente para que valham esses resultados aqui, né, sobre a distribuição da estatística do teste. É para isso que está entrando essa história de amostras independentes. Aí um dia talvez você deixe essa ideia mais sofisticada falando de que elas são condicionalmente independentes dados os valores dos parâmetros. Tá? Essa ideia vai acabar aparecendo para você, cedo ou tarde. Aí você tem formas diferentes aqui para H0, tem um teste bilateral, dois testes unilaterais. Né? Lembra aquela história, né? Para saber se é H0 igual, menor igual, maior igual. Você não precisa saber se mais no enunciado vai estar H0 ou vai estar H. Não, você escreve o que estiver no enunciado e você descobre sozinho se é H0 ou se é H. Não tem dificuldade, não tem nenhuma dificuldade nisso. Vamos treinar um pouquinho, né? 3 casos, um menos interessante, em que as variâncias são conhecidas. Aí 2 mais interessantes, que elas são desconhecidas. Você tem no primeiro caso elas são iguais, no segundo diferentes. Cada uma dá uma estatística do teste diferente com uma distribuição diferente, né? A mais chata de calcular é a do caso 3, que em geral a gente evita dar em prova, porque o pessoal erra essa conta aqui do grau de liberdade.
Isso é chato fazer na calculadora essa conta. Se você tiver que fazer na lista, a dica é você fazer por parcelas, tá? Então faz o numerador, faz primeiro o numerador, anota num cantinho, aí faz essa parcela aqui, anota, faz essa, anota. Porque se você ficar enfiando parênteses lá na calculadora, uma hora você acaba errando um parênteses, a conta dá errado, tá? Pode fazer no Excel também, pode deixar essa fórmula pronta lá no Excel, caso você precise dela. Essa é uma coisa legal também. Tá. Aí tivemos o problema aqui da professora Regina, das políticas salariais, né? E o que teve de diferente nesse problema é que ao invés de sair testando as hipóteses de imediato, eu precisei fazer um pré-teste, né? Precisei testar as variâncias primeiro para decidir em que caso eu estava. Então esse foi um pré-teste que nós precisamos fazer aqui, que nós tivemos que fazer. Então nesse pré-teste, a gente concluiu que a gente poderia trabalhar supondo que as variâncias são iguais. Ninguém vai poder criticar a gente, porque eu não consegui rejeitar essa hipótese. Né? Então eu caí no caso 2, ufa, porque ele é mais fácil de fazer a conta. Eu sei a forma, eu volto para o teste que eu estou interessado. Aí esses cuidados de notação, né? Usa linha para essa hipótese, para não ficar aparecendo a hipótese inicial. Aliás, faltou uma coisa aqui, né? Não rejeito H0 linha e não H0. Então, aí você segue o caminho normal, faz a região crítica do teste que você está interessado de fato, no qual você está interessado de fato, e você calcula a variância agrupada, essa variância bacana que junta as duas variâncias das duas amostras num único número, né? Calcula o valor observado da estatística do teste e faz o procedimento de sempre, né? Caiu na região crítica, rejeita H0. Você pode testar também via valor P, nesse caso aqui. Né? Então você pode testar pelo valor P, o valor P é pequenininho aqui, dá 0,6%. Né? Então, isso que eu calculei no R, eu perguntei pela tabela, você sabe consultar a tabela e fazer esse? A gente verifica essa tabela lá na live, tá? Então na live a gente fala mais desse problema, comenta um pouquinho e já vai dando umas orientações também de estudo para vocês aí, tá bom? Então nos vemos lá na live, muito obrigado, um abraço para todos.